Olá, turma, tudo bem? A aula de hoje, então, será em forma de videoaula, tá bom? Vamos lá, então. Hoje nós iremos de Língua Portuguesa, quarto capítulo, na página 68 e 69, tá? Então, peguem a apostila, lápis, caneta, borracha, para nós começarmos. Página 68 e 69, quarto capítulo de Língua Portuguesa. No quarto capítulo diz assim, ó, publicidade, ideias e produtos. Vamos lá, então, analisar a imagem aí deste capítulo. Nós temos aí uma mãe, né, com seu filho, estão assistindo TV e a mãe está tapando os olhos da criança. Por que você acha que a mãe está tapando os olhos do menino? Podemos observar também que da TV parecem sair vários objetos como videogame, tênis, smartphone, um boneco de ação, né? um boneco e várias outras coisas, refrigerante, né? Então, por que será que a mãe está tapando os olhos da criança? Será que ela não quer que a criança veja tudo isso? E por quê? O que você acha? Muito bem, vamos responder as questões agora. Número 1. Quais produtos saem da tela da TV em direção aos telespectadores nesta imagem? Então, quais são os produtos? Podemos olhar e observar que são videogame, um boneco de ação, um tênis, uma lata de refrigerante e um smartphone, né? Então, são esses que saem da tela da TV. Número 2. É comum vermos anúncios publicitários desse e de outros produtos na televisão? O que você acha? É comum nós vermos o anúncio dessas publicidades, desses tipos de coisas na televisão? Você já viu algum? Número 3. Você já desejou algum produto ao ver o anúncio dele na TV? Qual? Você já viu assim aquele brinquedo, aquela roupa, aquele sapato em um anúncio de TV e você quis ter um? Qual? Cite aí na sua resposta. Número 4. Você se lembra de algum anúncio publicitário recente que lhe chamou a atenção? Em que veículo de comunicação? Você se lembra de algum tipo de anúncio que você viu aí que te chamou bastante atenção, que você ficou curiosa, que você desejou aquele brinquedo, aquele sapato ou aquela roupa? E onde que você viu isso? Foi muito bem. Na página seguinte, página 70, nós continuamos ali com a leitura. Acompanhem aí na apostila de vocês. Diz assim: WWF é uma organização não governamental que luta pela conservação do meio ambiente. Observe um de seus anúncios e responda as atividades. Então, vamos lá. Nós temos ali 2 anúncios, né? Um anúncio está em preto e branco e no meio tem uma mão segurando uma foto, né? Colorida. E ao lado nós temos como se fosse uma plaquinha que diz assim: mantenha viva sua lembrança. Aliás, essa plaquinha é só uma ampliação do que diz ali embaixo da foto, né? Mantenha viva sua lembrança. Ok, número 1. Vamos responder as questões. Nesse anúncio, uma pessoa está segurando uma fotografia de janeiro de 2008. Descreva o que você vê nela. O que você está vendo aí nessa fotografia que a mão está segurando? Descreva aí na número 1. Número 2. Agora descreva a paisagem que está fora dessa fotografia. Agora você vai descrever toda essa parte em preto e branco que está fora da fotografia, que está ao redor dela, né? Ou no fundo. Número 3. Qual é a mensagem que esse anúncio visa transmitir? O que você acha? Por que tem uma imagem colorida ali no meio de uma imagem em preto e branco? E por que tem aquela legenda ali, aquela frase, mantenha viva a sua lembrança? O que você acha que esse anúncio visa transmitir?
Responda lá número 3. Número 4. Que tipo de linguagem é predominante no assunto? Verbal ou não verbal? Que tipo de linguagem está ali? É uma linguagem não verbal, né? Por quê? Porque não tenho muitas coisas escritas explicando o que há na imagem. Nós temos apenas uma imagem que nós podemos concluir o que quisermos a partir dela, né? Então, é uma linguagem não verbal. Página 71 agora. Diz assim: leia o anúncio publicitário que foi campanha do ano de 2012 do movimento Infância Livre de Consumismo. Então, vamos lá. Nós temos aí um anúncio. Diz assim: você acha mesmo que seu filho precisa de mais um brinquedo para ser feliz? Aí nós temos uma árvore, né? Um desenho ali. Mais embaixo diz assim: neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. Então, é um anúncio sobre o consumismo, né? E agora a prof pergunta para você: será que você precisa de mais um brinquedo para ser feliz? Muito bem. Nós temos mais embaixo ali um quadrinho, né? Que fala assim, atitude. Vamos ler ali. Consumismo é a tendência por parte de muitas pessoas na sociedade contemporânea de comprar mais bens, mercadorias e serviços do que seria necessário para seu bem-estar. Influenciados pela publicidade feita nos meios de comunicação, muitas vezes acreditamos que precisamos de coisas que, na verdade, não são importantes. Por isso, antes de pedir a seus familiares algo que está sendo oferecido, reflita sempre se é algo que você realmente precisa. Do ladinho nós temos o glossário que explica para nós o significado da palavra foco, que é a palavra em destaque no anúncio. Diz assim: o foco é ponto para o qual se dirige alguma coisa. Muito bem. Na página seguinte, na página 72, nós temos as atividades relacionadas a esse assunto, né? A esse anúncio. Então, todos agora na página 72 para respondermos as atividades. Página 72, atividade 1. Qual é o tema dessa campanha? Qual é o tema dessa campanha? O que você acha? O tema da campanha é consumismo infantil, né? Então, coloquem lá na número 1, consumismo infantil. Número 2, a quem se destina essa campanha? Assinale a resposta correta. Essa campanha se destina às crianças ou aos responsáveis por crianças? O que você acha? Essa campanha se destina aos responsáveis por crianças, aos mais velhos, né? Aos pais, para eles prestarem atenção se realmente a criança precisa de mais um brinquedo, precisa de mais alguma coisa supérflua para ela ser feliz, né? Ou já tem o suficiente. Então, essa campanha, ela é destinada aos responsáveis por crianças. Marquem um X lá na segunda alternativa. A número 3. Qual é o objetivo dessa campanha? O que você pensa sobre esse assunto? Qual que é o objetivo dessa campanha? O que você acha? Por que foi feita essa campanha? O que ela quer mostrar para os pais das crianças e para as crianças, né? O que você pensa sobre esse assunto? Muito bem. Número 4. Compare essa campanha com os anúncios que você normalmente vê em jornais e revistas e responda as questões. Letra A. Em geral, qual é o objetivo dos anúncios publicitários? Vender produtos ou apresentar ideias? Qual que é o objetivo desses anúncios? O que você acha? Eles querem vender os produtos ou apresentar ideias? Olha, em geral, os anúncios divulgados em jornais e revistas, eles querem vender os produtos, né? Eles fazem essa campanha, essa publicidade para convencer
o consumidor a comprar, né? Então, é para vender os produtos. Letra B. Essa campanha visa qual desses objetivos, né? Então, a campanha visa apresentar o quê? Apresentar uma ideia. A intenção dela é apresentar uma ideia e, a partir dessa ideia, fazer com que você compre. Número 5. Anúncios publicitários utilizam estratégias para convencer os leitores a comprar um produto ou adotar uma ideia. Que recurso a campanha do movimento Infância Livre de Consumismo usou nesse anúncio para fazer os pais pensarem no assunto proposto? O que tem ali nesse anúncio que pode fazer os pais pensar um pouquinho? Pensar no consumismo de criança. Bem no começo ali do anúncio, bem de cara, em letras maiúsculas, né, nós temos uma pergunta ali. Você acha mesmo que seu filho precisa de mais um brinquedo para ser feliz? Então, é essa pergunta que está fazendo os adultos, né, os pais, a pensarem no consumismo. Será que seu filho precisa de mais um brinquedo? Então, isso faz com que os pais pensem um pouquinho, né? Então, isso faz com que eles não comprem e passem a pensar mais no consumismo, né, infantil. Número 6. A imagem da campanha, uma árvore, uma borboleta e uma nuvem, sugere que tipo de felicidade? Que tipo de felicidade sugere essa borboleta, a árvore e a nuvem? Marque um X na opção correta. Vamos lá ver as opções então. A felicidade de poder comprar tudo o que se deseja, ou a felicidade de uma vida mais simples, sem tanto consumo, ou a felicidade de morar no campo, longe da poluição das grandes cidades. Qual dessas alternativas você acha correta? Qual que é o objetivo dessa árvore simples, dessa borboleta, dessa nuvem simples? Por que elas estão ali? O que elas representam? Muito bem, a alternativa correta é a segunda, né? A felicidade de uma vida mais simples, sem tanto consumismo, né? Então, a árvore pode ver que ela é bem simples, a borboleta, a nuvem também. Então, representa a simplicidade. Então, marquem um X na número 6, segunda alternativa. Número 7. Em sua opinião, onde essa campanha poderia ser divulgada? Onde que você acha que essa campanha poderia ser divulgada? O que você acha? Como essa campanha se trata, né, de uma campanha para os pais, ela pode ser publicada em revistas, em jornais adultos, em cartazes fixados em locais públicos, né? Poderia ser publicada em algum lugar em que os adultos pudessem ver, né? Que os adultos pudessem ter contato com essa campanha. Muito bem. Seguindo, página seguinte, conjunções. Na página 73, nós vamos falar sobre conjunções. Vamos lá. Acompanhe a leitura na apostila de vocês. Conjunções. Leia esta frase. Seu filho não precisa de mais um brinquedo para ser feliz. Portanto, tire o foco do consumismo neste Dia das Crianças. Na frase que você leu, a palavra portanto une duas orações. Logo é classificada por conjunção. Então, a palavrinha portanto está ligando duas frases, duas orações, né? A primeira oração é aquela: seu filho não precisa de mais um brinquedo para ser feliz. Essa é a primeira oração. A segunda, tire o foco do consumismo neste Dia das Crianças. Essa é a segunda frase. E o portanto ali, que está em destaque, está bem no meio das duas orações. Então, isso nós chamamos de conjunção, porque ele liga uma frase na outra. Vamos ali na número 1. A propaganda me enganou. Prometeu mais do que o produto ofereceu. O que nós temos que fazer ali agora? De que forma é possível uni-las em uma única frase? Como ela ficaria? Então, eu preciso unir essas duas frases para ela se tornar uma só.
Então, eu teria que usar uma conjunção, igual no exemplo anterior. Como que ela ficaria? Ó, uma sugestão, ela poderia ficar assim: a propaganda me enganou porque prometeu mais do que o produto ofereceu. Então, essa é uma sugestão, né? A propaganda me enganou porque prometeu mais do que o produto ofereceu. Essa é uma sugestão de resposta. A número 2. Reescreva as frases substituindo a conjunção mas por uma das opções do quadro. Então, eu tenho que substituir nessas frases a conjunção mas por outra conjunção que está ali no quadro, né? Então, no quadro nós temos porém, entretanto, no entanto, todavia e não bastante. Então, eu tenho que pegar uma dessas palavrinhas e encaixar ali na frase. Por exemplo, a letra A. Existem anúncios publicitários até em telenovelas e programas de televisão, mas, olha aqui o mas muitas vezes nem os percebemos. Então, eu tenho que tirar o mas dessa frase e aí eu tenho que substituir por alguma palavrinha do quadro. Por exemplo, existem anúncios publicitários até em telenovelas e programas de televisão. Porém, substituir o mais pelo porém. Porém, muitas vezes nem os percebemos. Então, o porém se encaixou na frase, né? Então, eu tenho que colocar a palavrinha que se encaixa na frase. Eu tenho que tirar o mais e colocar uma palavrinha do quadro que se encaixa na frase, tá? Eu tenho que repetir também toda a frase, só substituir o mas. E é assim que vocês vão fazer na letra B e na letra C também da página seguinte, da página 74, tá bom? B e C, mesma coisa. Vamos substituir o mas por alguma palavrinha do quadro, reescrevendo toda a frase. Número 3. Agora reescreva as frases unindo as orações. Para isso, use a conjunção por isso. Vamos lá então, letra A. A propaganda muitas vezes é enganosa. Os consumidores devem ficar atentos. Então, eu vou acrescentar o por isso na frase. Então, eu vou reescrever toda a frase e acrescentar o por isso. Exemplo: a propaganda muitas vezes é enganosa. Por isso, os consumidores devem ficar atentos. Só isso que eu vou fazer. Reescrever toda a frase e acrescentar o por isso depois do ponto, tá? Mesma coisa eu vou fazer na B e na C. Muito bem, página seguinte, verbos. Página 75. Haver, fazer e existir. Vamos lá, acompanhem aí na apostila de vocês. Observe estas frases. Nós temos aí algumas frases, vamos ler. Há dias em que tantos comerciais de TV me cansam. Pode ver que o A está em destaque, né? Acompanhando a flechinha, nós podemos substituir pelo existem. Existem dias em que tantos comerciais de TV me cansam. Nas frases de abaixo. Ele trabalha em uma agência de publicidade há 5 anos. Podemos substituir pelo faz também, ó. Ele trabalha em uma agência de publicidade faz 5 anos. Seguindo aí. Como você viu, o verbo haver pode ser empregado de duas formas, como o sentido de existir, acontecer e ocorrer. 2. Indicando o tempo decorrido. Nesse quadrinho rosa aí da apostila de vocês. Nesses casos, o verbo haver deve ser conjugado na terceira pessoa do singular, assim como o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, né? Então, vamos lá para as atividades agora, colocar em prática para entendermos melhor. Atividade número 1 da página 75, hein? Acompanhem aí na apostila de vocês. Preencha adequadamente os espaços usando os verbos entre parênteses. Então, no final de cada frase tem um verbo. E esse verbo nós temos que conjugá-lo e colocá-lo na frase.
Letra A, por exemplo. Ele partiu. Como que esse verbo se encaixa ali? Exatamente. Ele partiu há 2 meses. Letra B. Nós temos o verbo fazer. Como que ele vai ficar ali no início da letra B? Muito bem. Então, faz tempo que não nos vemos. Faz tempo que não nos vemos. Então, coloque lá faz na letra B. Letra C, nós temos o verbo existir. Não existe dúvida, exatamente, não existe dúvida de que a publicidade influencia os consumidores. Não existe. Letra D. Sueli me ligou. Exatamente, faz 2 horas. Sueli me ligou faz 2 horas. E o número 2. Reescreva as frases substituindo os verbos em destaque pela forma adequada do verbo haver. Então, vamos lá, nós temos que substituir. Letra A. Não existe fórmula única para se fazer publicidade. Nós temos a palavrinha em destaque, existe, né? Nós temos que substituí-la. Como que posso substituir essa palavrinha? Por qual palavrinha? Existe vem do verbo haver, né? Que há uma fórmula. Então, como que fica a frase? Não há fórmula única para se fazer publicidade, né? Então, vou reescrever toda a frase e vou só substituir pelo a, com H, tá? Não há fórmula única para se fazer publicidade. O a é de haver. Letra B. Ela começou a analisar o texto faz meia hora. O faz está em destaque, então é ele que eu vou substituir. Vou reescrever toda a frase. Ela começou a analisar o texto há meia hora. Muito bem. A do verbo haver. Há meia hora. Então, eu vou tirar o faz e vou colocar a. Ela começou a analisar o texto há meia hora. Letra C. Existem muitas formas de fazer os consumidores gastarem mais. Existem está ali em destaque, né? Então, como que fica? Isso, há muitas formas de fazer os consumidores gastarem mais, exatamente. Muito bem, é assim que vai ficar as frases da número 2. É isso aí, galera. Finalizamos a nossa aula aqui, então. Respondam todas as questões. Se for preciso, assista essa videoaula por 2, 3 vezes até vocês entenderem bem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.